De acordo. Tá aparecendo aí a tela inicial? Tá dando para ver certinho. Então, tá. Pessoal, eu não sei se... Eu tenho uma janelinha preta aqui, em cima de um QR Code. Fiquem com o celular de vocês na mão aí, porque ao longo dessa conversa vão aparecer alguns QR Codes com alguns conteúdos complementares. Então é interessante vocês fotografarem e aí assistirem depois, enfim, lerem depois. Tá? Então, eu agradeço ao Silas, ao pessoal da Rede Primavera, a gente chegou nesse acordo aí de eu vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu, sou apaixonado especificamente, um tema específico da ultrassonografia à beira-leito, que é o uso da ultrassonografia no atendimento ao paciente em parada cardíaca, que eu vou falar ao longo dessa conversa. Então, eu agradeço vocês, da organização, e agradeço a participação de quem está aí. Ao final, se sobrar, a gente vai dar uma conversada sobre temas que foram questionados, questões, enfim, que vão surgir. Então, assim, meu nome é Juliano, eu sou emergicista de formação, fiz a residência em Porto Alegre. Meu conflito de interesse aqui é que eu fundei um grupo chamado Nexus Point of Care, que é um grupo de pesquisa e ensino e produção de conteúdo científico sobre ultrassonografia Point of Care. E parte desse trabalho, um braço dessa pesquisa, é o meu projeto de mestrado, que é ultrassonografia multiórgãos focada na parada cardiorrespiratória e estados de choque, que eu vou falar mais adiante. Esses dois QR Codes são pro meu link do Instagram e a página do grupo no YouTube. Vamos adiante. Vou começar de forma bem objetiva. São 3 situações da vida real que foram atendidos por mim e por colegas que estavam de plantão comigo em hospitais onde eu trabalho. Então, o primeiro caso, basicamente, uma senhora de 42 anos que teve uma síncope em casa, foi para o posto de saúde, ficou em observação, nenhuma alteração, hemodinâmica teve alta. Teve outra síncope em casa, voltou ao posto e foi levada à sala de emergência. A paciente entrou conversando e alguns minutos após a admissão, ela entrou em parada cardiorrespiratória. Foram 7 paradas cardiorrespiratórias em sequência. Paradas curtas, de 2, 3, 5 minutos, alguns poucos ciclos. E na medida que ela obtinha retorno da circulação, o choque se instalava. Intubação traqueal, expansão volêmica, uso de drogas vasopressoras. O segundo paciente de 65 anos, ele retornou ao ambulatório de egressos uma semana após uma alta onde ele esteve internado para tratamento de pneumonia. Foi solicitado a vaga na sala de emergência porque ele estava pálido, hipotenso, com sinais de choque. Tá? E na sala de emergência a conduta foi expansão volêmica, coletado culturas e antibióticos e vasopressores. E o terceiro paciente, um paciente também admitido na sala de emergência, levado pelo pré-hospitalar numa situação de pós-PCR. Aí na sala de emergência, evoluindo por piora do choque refratário às medidas de expansão volêmica e drogas vasopressoras. Tá? O que essas vidas têm em comum, basicamente? Então, a gente tem o nosso conhecimento médico em um extremo e, no outro extremo, o desfecho que a gente quer para o nosso paciente, o melhor desfecho possível. Tá? No centro disso, a gente tem os 3 doentes que eu citei para vocês. Entre esse doente crítico e o desfecho, a gente traz de bagagem da Faculdade de Medicina. Aprende a realizar uma boa anamnese, um bom exame físico, exames de propedêutica complementares, para inferir um diagnóstico, uma síndrome etiológica, sindrômica, para estabelecer a terapêutica e mudar aquela situação clínica que está acontecendo com o paciente. Esse é o resumo do que é o nosso dia a dia numa sala de emergência, terapia intensiva, no intra, no pré-hospitalar. Aqui, nesse ponto da anamnese, do exame físico e da propedêutica que a gente dispõe, é que a gente vai ser o tópico, vai ser o assunto da nossa conversa aqui. Né? O que acontece aqui? O que acontece nesse momento aqui vai determinar toda a sequência de eventos que vai acontecer, as possibilidades diagnósticas e as terapêuticas que vão ser tomadas, e isso vai ter impacto diretamente no desfecho do paciente. Muito bem. O que essas vidas têm em comum é uma evolução para óbito, talvez uma grave morbidade associada, uma intubação, uma ventilação mecânica prolongada,
O que pode acontecer com esses pacientes? São 3 pacientes graves, pacientes muito graves. Por que que é assim? Bom, a nossa anamnese e nosso exame físico e propedêuticas que a gente tem à disposição de laboratório, principalmente imagem, vão aplicar isso nesses 3 pacientes. Um paciente em parada cardiorrespiratória, 7 eventos de parada cardíaca. Como é que fica a anamnese e o exame físico nesse paciente? Que propedêutica a gente lança a mão? Um paciente em parada cardíaca. Um hemograma, talvez, uma gasometria arterial, talvez, que vai mostrar alguma alteração de distúrbio eletrolítico, uma acidose mais importante, um lactato mais alto. Exame de imagem na parada cardíaca é complicado. Isso vale para o segundo paciente, um choque pulmonar, choque séptico pulmonar, talvez. O paciente esteve internado, a gente já sabe a história dele, mas ele voltou em choque. E o que a gente vai fazer? Vai pedir a mesma propedêutica laboratorial e exames de imagem. Ok? Na prática mesmo, a gente não vai fugir muito disso aí. Um terceiro paciente, um paciente pós-parada cardíaca, que a gente não tem muita informação também, só sabe que ele está piorando. O paciente teve um desfalecimento, uma dor torácica, um desfalecimento. Anamnese, um físico comprometido, para não dizer impossível. Propedêutica de laboratório, imagem, demorado. Então, por que que é assim, pessoal? Isso é assim, e isso não é a exceção, isso é a regra, porque a gente valoriza demais, né? A gente dá muito valor, a gente se apega àquilo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente tem conhecimento. E a gente, a despeito, em detrimento daquilo que a gente não conhece, do que é além da nossa fronteira do conhecimento. Quem disse isso foi o Taleb, um autor fantástico, adoro esse cara. Exemplo muito prático e objetivo. Protocolo da CLS. Inicia ICP, oxigênio, e avalia o quê? Ritmo chocável. Está lá, primeira coisa que o CLS nos mostra. Identificamos o ritmo. Para ritmos chocáveis, desfibrilação. E a cadeia de eventos é a seguinte: o ritmo chocável, uma causa potencialmente reversível, uma vez tratada, dá para o paciente uma chance de sobrevida. Isso é claro. Mas eu não vou falar desse grupo de pacientes. A gente tem que olhar para esse outro grande grupo de pacientes, a sistolia e a ESP. Ritmo não chocável, o que a gente faz? A gente trata as causas potencialmente a cada 2 minutos. Vejam bem, pessoal. Ritmo chocável, causa potencialmente reversível. Ritmo não chocável, existem causas potencialmente reversíveis. O ACLS, ele dá o mesmo peso para essas duas entidades que levam o paciente à parada cardiorrespiratória, ele coloca no mesmo nível de importância. Se vocês olharem o ACLS, existe uma lacuna, um grande espaço, um vão, um risco, até lá embaixo. E é nesse momento que a gente começa a perder o nosso paciente em PCR ou no estado de choque, que é um contínuo de uma doença. O paciente ele evolui ou de forma mais súbita ou de forma gradativa, do choque ao evento parada cardiorrespiratória. É aqui que a gente começa a perder o nosso paciente, é nesse ponto. A gente vai lá embaixo, ó, e tem 10 lá. A gente vem lá, 1, 2, 3, blá, 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 9, 10. Acesso venoso, epinefrina, considera via aérea, discute, não intuba, avalia ritmo de novo. E o último item, no rodapé da página do CLS, trate as causas potencialmente reversíveis, os Hs e Ts. Então, o que a gente faz, me parece que o que a gente faz é teatro. Eu escutava isso das equipes com as quais eu trabalhei quando eu formei. Vamos lá, você faz um teatrinho, né? E, de fato, eu demorei muito tempo para entender o porquê que isso parece teatro mesmo. Então, tá. Um dado para vocês, um dado de literatura. Os ritmos chocáveis, o total global de paradas cardíacas, 3 a 12%, dependendo da literatura, ritmos chocáveis. Apenas a embolia pulmonar maciça e dados de necrópsia, 5 a 10%, ou seja, o paciente já evoluiu para óbito. Então, apenas um dos T's, a embolia pulmonar maciça, já praticamente equilibra ou equivale como causa de óbito. E a gente está subestimando esse diagnóstico de forma absurda. É chocante. Por que isso é rotina? O que o American Heart fala para a gente? Para os T's, por exemplo,
tenha elevadas, é isso que a gente entende quando lê o texto, elevada suspensão clínica, faça o diagnóstico clínico. Basicamente, sindromicamente, os sintomas que o paciente pode apresentar, seja um pneumotórax, um tamponamento, uma embolia, um evento coronariano, dor torácica, dispneia, desconforto ventilatório, alterações da hemodinâmica, a depender do quê? Do tamanho da doença. Mas vejam bem, o nosso paciente está num contínuo de choque a PCR. Como é que a gente vai extrair uma informação fidedigna, um exame físico que nos dê clareza diagnóstica? Então, o que aqueles casos tinham em comum? Basicamente, anamnese, ou exame físico, ou propedêuticas falhas, limitadas, ou até impossíveis de serem realizadas. Isso é uma percepção minha, que não caiu da noite para o dia, não nasceu assim da noite para o dia. Vocês vão ver lá adiante como que isso foi acontecendo. Então, a gente chega nesse momento, e se o paciente obtém retorno da circulação, ótimo, cuidados pós-PCR, se não, né, infarto agudo do miocárdio, infarto maciço, uma causa qualquer é COVID, né, é COVID. Então, basicamente, pessoal, o paciente clínico, um das 7 PCRs, a senhora de 7 PCRs, ela teve o seu diagnóstico realizado de forma acurada, rápida e segura, em 14 minutos. O paciente clínico 2, do choque séptico, interrogado, teve o seu diagnóstico realizado de forma acurada, rápida e segura, em 58 segundos. E o paciente do caso clínico 3, pós-PCR, com piora do choque, teve o diagnóstico etiológico da piora do choque, não da etiologia da parada, mas da piora, da refratariedade do choque, de forma acurada, rápida e segura, em 14 segundos. Então, onde que está o pulo do gato? Na anamnese, no exame físico? O que aconteceu de diferente que mudou o desfecho? Lá, interrogado óbito, ou uma morbidade, grave morbidade associada, para diagnósticos acurados, rápidos e seguros, e mudança de desfecho. Ou propedêuticas de laboratório ou imagem. Basicamente, a gente vai trabalhar em cima de propedêutica. A gente vai mudar a nossa forma de complementar o nosso exame físico ou anamnese quando possíveis. E o que nos permite fazer isso de forma muito incipiente, muito recente, que vai demandar muita pesquisa, vai dar muito trabalho, é a ultrassonografia quantificada. Primeira evidência de que isso acontece todos os dias, essa mesma paciente, do caso paciente crítico 1, 42 anos, 7 paradas cardíacas, anamnese, exame físico, paciente de 42 anos, apenas usuário de anticoncepcional, sem história prévia, não fuma, não bebe, nada. Exame de laboratório, exame de imagem. Quem que tem uma possibilidade diagnóstica para a causa dessa parada cardíaca? América Heart fala para a gente, use critérios clínicos. Pois bem, antes que essa paciente evolua para a 8ª PCR óbito, a gente tem que dar um passo além e usar uma propedêutica que nos permita fazer mais pelo paciente. Ofereça para ele o que ele precisa naquele momento e não depois, na necrópsia. Então, como é que fica a avaliação ultrassonográfica? Como que ela cai nesse paciente? Como que ela caiu e permitiu fazer o diagnóstico em 14 minutos? Janela pulmonar. Janela pulmonar. Esse cara aqui, o Lichtenstein, publicou em 2008, Bedside Lung Ultrassom. Esse aqui é o QR Code para uma abordagem que eu falo, uma aula que eu dou sobre o Bedside Lung Ultrassom, onde ele basicamente nos deu um mapa, o ponto inicial de como a gente pode chegar numa causa potencialmente reversível de parada cardiorrespiratória apenas por artefatos e imagens, ora artefatos, ora reais, geradas no exame pulmonar. Essa é a janela pulmonar dessa paciente. A veia cava inferior, aqui tem um outro QR Code do artigo e de um comentário que eu faço. Basicamente, a veia cava inferior, em sua imersão no átrio direito, é uma medida não invasiva de fluido responsividade, de status volêmico, e basicamente nos separa dois grupos de choque, o obstrutivo e o distributivo, onde o obstrutivo, a veia cava, ela cursa com uma veia cava túrgida, grandona, que varia pouco com a ventilação, e no choque distributivo ela é fininha, variando bastante, ao menos 50%, correlação com pressão venosa central. A veia cava me permite inferir a etiologia desse choque com base na sua etiologia
obstrutiva ou distributiva, passível de inúmeros erros, inúmeros erros e equívocos. A gente poderia falar só de veia cava. Vamos adiante. Nessa paciente, janela parasternal eixo longo, alterações morfológicas e a parasternal eixo curto dessa paciente, alterações morfológicas, né, nos permitiram dar um passo além. Então, a gente viu o pulmão, a gente viu a veia cava e chegou no coração para arrematar essa charada. A gente foi pegando um quebra-cabeça muito complexo, extremamente complexo, e foi peça por peça montando. E buscou encontrar alterações da morfologia do coração compatíveis com aquilo que a gente viu nas janelas de pulmão e na morfologia da veia cava. Aqui nas janelas cardíacas eu busquei corroborar, através dessas janelas, o diagnóstico etiológico. E na janela apical 4 câmeras, então foi onde eu consegui identificar um sinal com uma especificidade de 94,7% para uma determinada patologia potencialmente reversível. Então, basicamente, ainda fiz um outro exame que mostrou uma incapacidade de colapso da veia femoral comum quando da compressão leve, sugerindo, então, um trombo, até inclusive um trombo já pelo aspecto intravascular, pela ecogenicidade, um trombo mais crônico. Então, tá. Alta correlação com patologias graves aí que a gente tem conhecimento. Então, quando a gente coloca essas alterações de pulmão, de veia cava inferior, as alterações morfológicas do coração, não usamos aqui a avaliação de aorta e abdômen, e fizemos ultrassom de compressão, uma patologia precisa aflorar, né? A gente precisa perceber que essas alterações, nessa sequência específica, elas são compatíveis com uma patologia. Patologia é essa, a embolia pulmonar maciça. Esse é o Limas Protocol, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, basicamente, foi inferida a hipótese diagnóstica de embolia pulmonar maciça. Essa paciente foi trombolizada e ela estava de alta do CTI após 36 horas da transferência para o CTI, do pós-trombólise, através do uso da ultrassonografia de forma protocolar, ou seja, teve os eventos, parada cardiorrespiratória, depois de 14 minutos, basicamente, uma janela a cada 2 minutos, uma janela de 10 segundos a cada 2 minutos, se montou um quebra-cabeça, se inferiu uma hipótese diagnóstica e se tratou essa hipótese diagnóstica. O paciente não teve mais eventos de parada, na hora que começou a diminuir, ela foi transferida para o CTI. E 36 horas após, essa paciente estava de alta. E na enfermaria andava pelos corredores comentando que tinha morrido 7 vezes. 7 vezes era o número dela. Então, uma mudança de desfecho. Então, basicamente, eu vou ser um pouco mais rápido aqui. A literatura ela é recheada de artigos que trabalham, avaliam, estudam a acurácia, a sensibilidade, especificidade da ultrassonografia para várias situações clínicas do nosso dia a dia em sala de emergência. Eu trouxe aqui as que falam especificamente de embolia pulmonar maciça. Então, a acurácia próxima de 96%, sensibilidade e especificidade também elevadas. E, principalmente, talvez mais importante do que avaliar se o ultrassom é sensível ou não, se ele é mais sensível, mais específico, é que o exame multiórgãos, ele aumenta a acurácia do meu diagnóstico, ou seja, fazer uma avaliação multissistêmica, correlacionar uma doença pulmonar aguda e a sua repercussão no coração e veia cava, e eventualmente uma etiologia vascular, aumenta a acurácia do meu exame do que simplesmente olhar um coração e buscar sinais de embolia pulmonar. Por quê? Inúmeras outras doenças simulam alterações morfológicas compatíveis com a embolia pulmonar maciça. Mas quando eu agrego alterações pulmonares, veia cava, e ainda detecto trombo, seja na veia cava ou em outra topografia, a acurácia do meu exame ela dá um salto. Então, um exame multiorgânico, multissistêmico. Segunda evidência, podia ser qualquer paciente, mas é aquele paciente que retornou uma semana após alta para um ambulatório de egressos, onde esteve internado para tratamento de pneumonia, admitido em situação de choque, pálido, sudorético, hipotenso, taquicárdico. Um paciente, uma situação de choque, uma situação preparada cardiorrespiratória.
Anamnese e físico contribuíram, claro que contribuíram, para se pensar que ele estava num choque séptico. Difícil pensar em outro diagnóstico. Então, como é que fica? Eu vou resumir aqui a avaliação ultrassonográfica desse paciente. Vou colocar somente as janelas cardíacas e depois, no próximo slide, eu tenho uma abordagem um pouquinho mais completa. O que a gente viu quando examinou esse paciente? Líquido no entorno do coração, exercendo compressão entre as lâminas do pericárdio, equilibrando as pressões, diminuindo o débito e diminuindo o fluxo, causando um tamponamento cardíaco. Não somente derrame, mas um derrame com tamponamento cardíaco. Tá mandando o menino colar. Alguém com o microfone aberto ainda. Vamos lá. Então, esse paciente, o que a gente fez? Colocou ele nesse protocolo. Como é que é um padrão pulmonar? O que a gente vai encontrar numa avaliação pulmonar um paciente que tem tamponamento? Como é que vai estar a veia cava inferior desse paciente? Quais são as alterações morfológicas do coração num paciente que tem um aumento de pressão extrínseca das câmeras do miocárdio? VD, uma parede mais espessa, VE, uma parede mais fina, um tem mais especificidade, outro tem mais sensibilidade. Como que isso se comporta? A gente tem que buscar duas causas principais etiológicas antes de fazer um tratamento do tamponamento, que é a dissecção aórtica. A gente tem que ter muito cuidado. Então, tem que avaliar a aorta no paciente onde a gente identifica, ou a gente corre o risco de funcionar um paciente e destamponar a dissecção, como eu já vi acontecer recentemente, e a gente acaba prejudicando o paciente ao invés de ajudar. Então, também faz parte desse protocolo. Então, esse paciente foi funcionado. Okay? Tentativa de punção guiada por ultrassom, onde a impossibilidade de colocar um preset, uma configuração do transdutor capaz de captar a agulha, impossibilitou uma boa associação de ultrassom e imagem. Mas, enfim, deu certo. Então, mudança de desfecho também era um pouco mais do que uma pneumonia. Então, aqui ficou meio fora de ordem. Paciente 2,5. Qualquer um, mas é um paciente que foi admitido em sala de emergência do setor de Covid, onde estava internado por síndrome respiratória aguda grave. Isso tem 10 dias, eu acho. Tá? Admitido na sala já em situação de falência ventilatória, rapidamente evoluindo para óbito. Esse paciente foi manejado conforme preconiza o CLS, ritmo não chocável. Isso foi um pouco antes das 7 horas da manhã. Quando eu assumi o plantão às 7 horas e eu recebi esse paciente, essa paciente, uma paciente feminina, o colega estava funcionando um acesso central. Então, uma situação pós-PCR imediata. Não havia muito o que acrescentar. Quadro gripal, dispneia, dor torácica. Então, na amnésia físico, o laboratório ainda não tinha nada liberado, apenas uma acidose na gasometria arterial coletada, e exames de imagem também não disponíveis. Então, como que era a janela? São janelas da própria paciente, janela pulmonar, janela de veia cava inferior. Aqui um corte transversal, uma rotação de 90 graus e uma incidência longitudinal da veia cava inferior. Janela subchifoide de 4 câmeras. Lembram do paciente anterior? Pois então, paciente com sinais compatíveis com tamponamento cardíaco. E a janela paraesternal eixo curto. Qual a diferença da imagem da janela subchifoide de 4 câmeras para a janela paraesternal eixo longo? A presença de contratilidade na janela subchifoide e a ausência de contratilidade na janela paraesternal eixo longo. Como assim? Sim. Essa paciente, enquanto eu fazia o exame diagnóstico, evoluiu, enquanto eu preparava a pericardiocentese, ela evoluiu com um novo episódio de parada cardíaca e morreu. O que aconteceu aqui?
timing. No momento que se manejava essa paciente, talvez fosse interessante realizar esse exame. E imediatamente após o retorno da circulação, realizar o procedimento de pericardiocentese. Eu recebi essa paciente, terminamos de passar o plantão, ela não era a única paciente da sala, e quando eu voltei e foquei nela, novo evento de parada cardiorrespiratória, e ela não sobreviveu. Eu tenho quase 30 janelas, aquisições realizadas dessa paciente, ela tinha um trombo, ela tinha trombo e provavelmente dissecção. Provavelmente a etiologia desse derrame era uma dissecção aórtica. Talvez Debarque 2, esqueci agora a classificação. Mas, enfim, uma doença grave de qualquer forma, mas cujo o tempo para tomar de decisão impactou diretamente no desfecho. Lembra aquilo que o Taleb fala? A gente valoriza demais o que a gente sabe, em detrimento daquilo que a gente não conhece. As evidências da literatura também mostram elevada sensibilidade, especificidade para o diagnóstico de mínimos derrames pericárdicos. Ok? Não é, na verdade, o volume que vai ter correlação direta com a gravidade da doença, mas sim a velocidade com que aquele sangue, que aquele líquido se instala entre as lâminas do pericárdio e exerce o efeito compressivo e hemodinâmico. Bem como a pericardiocentese realizada por ultrassom também aumenta a taxa de sucesso e minimiza o risco de lesão aos pacientes. Outro paciente, o paciente 3, lembra? Pós-parada cardíaca, choque refratário, expansão volêmica agressiva. Janela pulmonar. Janela pulmonar. Janela pulmonar. Apenas eu mudei os modos. Janela pulmonar. Não precisei fazer o resto do protocolo. Essas janelas pulmonares, elas já me serviram para pensar no diagnóstico etiológico da refratariedade desse paciente às medidas pós-parada cardíaca. Então, quando a gente coloca no protocolo as alterações de ausência de deslizamento pleural, ausência de pulso pulmonar, ausência de linhas B, ponto pulmonar presente, veia cava inferior pletórica, quando a gente coloca isso, o diagnóstico que tem que ser percebido, pensado, é pneumotórax. Pois bem, o tratamento do pneumotórax e é o próprio paciente, uma imagem do procedimento, apenas para vocês. Eu sou um pouco das antigas, eu gosto de continuar no segundo espaço intercostal, e poderia ter usado ultrassom para aumentar a segurança do exame. Então, um grande pneumotórax hipertensivo, muito grande. O tratamento do pneumotórax o que vocês não sabiam é que nesse paciente pós-parada com choque refratário por um pneumotórax secundário à punção venosa central. Punção venosa central. Realizada de forma, talvez, não respeitando a técnica, mas foi a punção venosa central que ocasionou o pneumotórax. Muito bem. O tratamento do pneumotórax é minimizar o risco de causar. É assim que a gente trata, minimizando a exposição do paciente à doença, à patologia pneumotórax. Não tem outro jeito. Isso aqui é uma função apenas fins de demonstração de um dos dezenas, talvez centenas de funções que eu já realizei com ultrassom. 6 segundos. Não precisa mais do que 6, 7 segundos para a gente funcionar de forma segura o paciente. E isso vale no intra, vale no pré-hospitalar, vale no aeromédico, em qualquer lugar. Ok? Desfecho, novamente. Novamente, a literatura recheada de artigos, que inclusive é uma recomendação internacional de consenso que se use para diminuir o risco de lesão ao paciente, aumentar a segurança do paciente. É uma recomendação internacional que se use a ultrassonografia. Sociedade Americana de Cardiologia, Ecocardiografia e Anestesia Cardiovascular também recomenda. Aqui tem um linkzinho para um vídeo onde eu dou uma aula curta
onde eu mais ou menos demonstro as principais, algumas das principais técnicas de punção guiada por ultrassom. Tá? Podem olhar depois também. Então, o protocolo, esse protocolo que eu falei para vocês, ele passou por uma primeira fase de validação no Focus Project Brasil, que é basicamente o meu projeto de mestrado. Uma pesquisa que eu tenho uma pretensão humilde de que ela seja a maior pesquisa do planeta, porque ela teve a sua primeira fase realizada no SAMU. Essa é a evidência 4. Então, basicamente, a janela pulmonar, realizada em 3 a 4 segundos, Liechtenstein, grupo de patologias potencialmente reversíveis. A janela de veia cava inferior, realizada em 10 segundos, intervalo sempre de 2 minutos, onde determina o padrão de veia cava compatível com choque distributivo ou obstrutivo. As janelas ecocardiográficas realizadas em sequência, quanto mais janelas, melhor, ok? Mostrando, então, alterações morfológicas compatíveis com as principais causas potencialmente reversíveis, embolia pulmonar, tamponamento cardíaco e, eventualmente, uma hipovolemia, um choque hipovolêmico, hemorrágico, também alterações da morfologia miocárdica. Choque cardiogênico também. E as janelas complementares, aneurisma e ultrassom de compressão de membros inferiores, de forma complementar. Ok? Aqui são 3 vídeos onde eu demonstro como que a gente faz a técnica de janela pulmonar, a técnica de veia cava inferior, como que a gente adquire, e a janela subxifoide ecocardiográfica. Ok? Então, basicamente, esse conteúdo todo está em um e-book que foi criado para o grupo de acadêmicos de medicina que foi treinado e capacitado para realizar esse protocolo. Esse e-book ele tá na internet, nesse QR Code também. Quem quer ler um pouquinho mais sobre o assunto, só baixar o e-book e aproveitar, degustar. Então, basicamente, essa aqui foi a primeira turma de Salvador. Faço um agradecimento ao Ivan Paiva e a Alessiane Braga e ao Caio Nogueira, que hoje é médico emergencista, acabou esse ano a residência aqui em Belo Horizonte. Foram pilares fundamentais para que esse projeto, e o Marcos Vinícius Melo de Andrade, que é o orientador e o coordenador da residência de emergência aqui da cidade de Belo Horizonte, da UFMG. Então, essa foi a primeira turma, a maior turma que a gente teve, e sucederam-se várias turmas onde os acadêmicos eram treinados, selecionados, capacitados, e iam para campo realizar o protocolo de pesquisa Limas Protocol, de ultrassonografia na parada cardiorrespiratória. Então, aqui o Caio, o Ivan, a Alessiane, e esses 3 alunos aqui, deu um branco agora, desculpa, pessoal. Eles foram acadêmicos que participaram da primeira, da segunda turma, e depois voltaram espontaneamente para contribuir como monitores nas turmas subsequentes do projeto. Essas são as minhas evidências, pessoal. Mas a American Heart lá cita, desde 2015, que se use a ultrassonografia para diagnóstico de algumas causas potencialmente reversíveis, com inúmeras ressalvas, mas está lá, e eles colocam as evidências. Existem inúmeros, dezenas, centenas de trabalhos publicados na literatura, mostrando os benefícios, indicações, poucas contraindicações, quando que a gente usa, não usa, como usar inúmeros protocolos, a ultrassonografia no atendimento ao paciente, choque, parada cardíaca, como ferramenta propedêutica, terapêutica, auxílio, que nos auxilia em procedimentos. Grandes revistas, New England e Chest, já publicaram e publicam artigos sobre ultrassonografia, então cada vez mais a gente ganha confiança para usar a ultrassonografia. Então, basicamente, é uma ferramenta para ressuscitação, diagnóstico, para guiar procedimentos mais diversos, avaliação de sinais e sintomas apresentados pelo paciente não crítico e como uma ferramenta terapêutica. Essa é a ultrassonografia Point of Care. Então, basicamente, no projeto, no Focus Project, o diagnóstico ele foi amparado em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles, sono, anatomia e fisiopatologia. E o segundo pilar, princípios físicos e técnica de aquisição de imagens. Então, o que acontece? A gente precisa entender a sonoanatomia, ou seja, transformar o que é o nosso organismo, vasos, olho, pulmão, coração,
abdômen visto na tela do ultrassom. É preciso entender a sonoanatomia, a gente precisa entender isso aí. Precisa entender a fisiopatologia, o que acontece com o pulmão com pneumotórax, o descolamento das lâminas, um pulmão encharcado, um pulmão seco, um infarto pulmonar, um coração em falência, uma insuficiência cardíaca grave, um coração deslocado do mediastino, um pneumotórax hipertensivo, um coração atrás de volume, hipovolêmico. Eu preciso entender a fisiopatologia das principais doenças para buscar encontrar nas imagens que eu vou fazer sinais compatíveis com essas patologias. Preciso entender de princípios físicos. Preciso entender, não adianta, artefatos gerados, quais são os artefatos que eu vou encontrar, como uma mão no probe e a outra no layout do ultrassom, avaliando profundidade, ganho, brilho, sempre, o tempo todo, trabalhando os artefatos e os princípios físicos para gerar uma imagem passível de interpretação, sob pena de nos equivocarmos também. E como é que a gente adquire? Precisa de técnica. Infelizmente, não é tão intuitivo quanto parece a ultrassonografia, ainda que algumas literaturas citem, digam que é fácil, que dá para fazer, dá. Mas a gente vê os colegas fazendo e se equivocando. E ninguém vai entrar lá e vai acusar, seja lá quem for, de mau uso da ferramenta. E se a gente não tiver uma autocrítica muito grande, vai achar que está fazendo certo. E talvez prejudique o nosso paciente. E o terceiro pilar, um dos mais importantes, que é interpretação dessas imagens no contexto clínico do paciente. São duas imagens aqui de derrame pericárdico. Uma delas levou o paciente ao tamponamento cardíaco e a outra não levou o paciente ao tamponamento cardíaco. Basicamente, aquela área preta, anecoica, preta, no entorno do coração é líquido. Observe que na imagem da esquerda, um grande volume de líquido. E na imagem da direita quase não percebe-se, pois o paciente da direita estava tomando café, conversando com o residente. E o paciente da esquerda estava em choque, situação de pré-parada cardiorrespiratória. Então, interpretar essas imagens no contexto clínico do paciente é fundamental. Não dá para fugir disso. Isso é o focus. Então, é um contínuo, é um ciclo onde eu preciso entender a sua anatomia, fisiopatologia, princípios físicos, aprender a técnica e interpretar isso no contexto do paciente. O que vocês não sabiam também é que esse paciente de uma punção venosa central causadora de um pneumotórax no paciente pós-parada foi uma punção guiada por ultrassom, provavelmente por uma técnica inadequada, aprendida talvez de orelhada, vendo alguém fazer e vai lá e se arrisca. De fato, uma punção guiada, mal feita, que resultou em pneumotórax. Eu passei por uma transição onde formei em 2006, me deparei com esses problemas que a gente enfrenta no manejo do paciente crítico em sala de emergência, no INTA, no pré-hospitalar, e em 2011 eu entrei na residência de emergência de Porto Alegre. Então, houve uma transição de 2011 para 2014, onde no hospital de trauma a gente vê muito trauma. E eu fui desenvolvendo habilidades, usando ultrassonografia e, inclusive, fazendo uma toracotomia in extremis num paciente com um ferimento por arma de fogo, um tamponamento visto ao exame ultrassonográfico. Houve uma outra transição do atendimento, do POCUS, do paciente crítico, traumatizado, para o paciente clínico. Uma transição, eu diria, até natural. Se a gente usa no trauma, por que não usar no paciente clínico? E a quarta transição, que na verdade foi uma transição de fazer, documentar, acertar algumas vezes, errar outras, e seguir fazendo, superando inúmeras limitações, inúmeros obstáculos, de uma ferramenta que não era habitual, que pouca gente conhecia, equipamentos antigos, equipamentos que sobravam na radiologia. Então, aos poucos, fazendo e documentando, acertando e errando, e registrando, na medida em que era possível, esses casos. E me deparando com tantos erros quanto os que já existiam na literatura. Tantas falhas metodológicas nas pesquisas que não davam segurança nesse momento para eu fazer o que eu estava fazendo. E, atualmente, em 2016, o Focus Project Brasil
que é um projeto de pesquisa onde acadêmicos de medicina foram treinados para quê? Realizar janelas ecocardiográficas, ultrassonográficas, multissistêmicas, de pulmão, veia cava e coração. E eu interpretei essas imagens, eu ficava responsável pelo terceiro pilar, ou seja, enquanto as imagens eram geradas em tempo real, eu, através de telemedicina, no meu centro de simulação, centro de telemedicina da minha casa, acompanhava essas imagens em tempo real. E algumas vezes pude discutir com o colega que manejava, o médico que manejava a parada cardíaca, as hipóteses diagnósticas com base tão somente nas imagens geradas pelos acadêmicos. Então, era sempre fundamental que eles gerassem boas imagens técnicas. Senão, ficava muito comprometido a interpretação. Mas o terceiro pilar, que é o da interpretação, ficava sob minha responsabilidade. Então, Focus Project como uma tentativa de criar essa evidência de que nós podemos fazer mais. O Erika Hart fala, a ultrassonografia pode ser considerada no manejo de paciente em parada cardíaca, mas o seu uso não foi bem estabelecido. Então, onde é que a gente está errando? O que está faltando? Então, o Focus Project teve a sua primeira edição no primeiro para o segundo semestre de 2019, em Salvador, e não retomamos o projeto esse ano por conta do Covid. Estamos conversando agora a implementação do projeto modificado, adaptado para a realidade do local, na cidade de Fortaleza, nesse cabra macho aí. Frederico Arnaud, grande abraço. Outra pessoa que eu agradeço de coração também, todo o apoio que ele tem nos dado. E, mais uma vez, o Caio Nogueira, meu parceirão. Então, o que a gente quer com tudo isso é mudar essa balança aí de pacientes que têm ritmos chocáveis e são tão valorizados, e de pacientes que têm situações de choque, de falência, de diagnósticos obscuros, que são a grande maioria, e não tem o seu devido tratamento realizado, diagnóstico e tratamento, porque a gente continua perdendo pacientes todos os dias. Olha o videozinho final. Isso aí foi uma adaptação que eu venho apresentando nas minhas palestras, já tem 2 anos, eu acho. É um repórter entrevistando um rapaz. Imagine que esse repórter está entrevistando um médico e o assunto é quantas vidas nós toleramos perder por causas potencialmente reversíveis. Quanto nós vamos aceitar perder de vidas de pacientes que têm uma causa que pode sim ser identificada, tratada, e dá para esse paciente uma chance de sobrevida. A ultrassonografia também não é a 8ª maravilha do mundo. Existem falhas e limitações, existem doenças, o tempo da doença. Mas sim, existem pacientes onde ela faz a diferença entre a vida e a morte. Um videozinho bem curto. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you turn 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Então tá, pessoal. Agradeço a presença de vocês aí. E a gente abre agora uns minutinhos para conversar. Viviane, contigo. Doutor Juliano, obrigada pelo